Bem-vindo à Experiência Projetiva, nosso canal onde nós falamos de espiritualidade, filosofia e projeção astral, né? Olha só que coisa fofa, mais um videozinho. Vamos começando. Hoje eu vim falar daquele relato, né, que eu fiquei prometendo no último vídeo, sobre uma projeção que aconteceu lá em São João del Rei. E também vamos falar nesse vídeo de uma experiência, um fenômeno que aconteceu comigo, nunca tinha acontecido, de sentir a energia que veio após pessoas desencarnarem próximos de mim. E é uma coisa muito marcante, nunca tinha acontecido. Então não ia falar disso, mas eu tenho que falar. Isso foi muito interessante. Eu acho que talvez pode ter acontecido com outras pessoas aí, né? Mas um padrãozinho, vamos lá. Se você aí tá vendo o videozinho, não é inscrito no canal, se inscreve aí no Experiência Positiva. Aqui a gente fala de espiritualidade, filosofia, projeção astral, de uma maneira bem fofa, lúcida, sem dogma, bem aberto. Então se você gosta de tema assim, se inscreve aqui, ó aí embaixo, né, aqui no coisinha não, se inscreve aí. Então vamos ao vídeo. Eu não gosto de ficar pedindo esses likes não, porque senão as pessoas acham que o trabalho está sendo feito para ganhar espaço na mídia, mas para mim realmente não é importante esse treco. Tanto que esse canal aqui não é nem remunerado, eu tirei esse negócio. Não é para isso que foi feito. É minha contribuiçãozinha para o mundo, né? A gotinha do beija-flor para apagar o incêndio. É isso aqui. Então vamos lá. Vamos começar com esse fenômeno que aconteceu comigo. É um fenômeno, não sei se dizer se seria anímico ou mediúnico, acho que seriam ambas as coisas, né? Eu estava na empresa faz mais ou menos umas 2 semanas, quando de vez em quando acontece comigo de aparecer alguns espíritos, aí eu vou lá, bato um papão e às vezes as pessoas até me veem parado ali, né? Às vezes eu esqueço que estou conversando, então converso como se fosse gente, gente encarnada, né? Não quer dizer que o espírito não seja gente. Mas nessa vez aconteceu que eu tava ali, onde eu trabalho, né, no estoque, próximo à rodovia, e tinha uma sensação de lentidão. Parece que as coisas ficaram mais silenciosas durante um período de tempo. Não sei se isso foi na minha mente, isso não foi no ambiente em si. E eu fiquei parado sentindo aquela energia diferente. Era uma coisa diferente. E eu vi o Alayara já do meu lado, ou seja, me sutilizou um pouco a energia e eu consegui ver ele através da clarividência, pelo frontal ali. Quando me parecia que eu estava aguardando uma onda chegar, me sentia, a sensação é que tinha explodido uma bomba energética, uma onda energética vindo. E eu senti isso vindo, se aproximando. E quando isso se aproximou de mim, me ativou como se fosse um estado vibracional ainda ali no corpo, né? Minhas energias começaram a vibrar e me descarregou uma intuição, um conhecimento naquela hora de que alguém tinha desencarnado. Eu não sabia a quantidade, não sabia nada, mas eu sabia que alguém tinha acontecido um acidente ali na rodovia e alguém tinha morrido. Não soube a quantidade, mas sabia que isso tinha acontecido. Era uma energia de meio desesperadora até no começo, sabe? Uma coisa assim, mas não era meu desespero, parece que era das pessoas ali, aquela sensação de medo. Já viu quando você toma um susto, te dá um vazio, um vazio angustiante assim, mas é lapso pequeno, aquilo e um pouquinho maior o tempo que isso durou pra mim. E quando isso aconteceu, eu vi que a Layara estava ali me ajudando a manter aquela lucidez. E um rapaz que trabalha comigo chegou do meu lado e falou: "Ah lá ele lá, ó, transcendendo lá, deve estar fora do corpo", porque lá o povo me zoa disso aí até hoje. Ele sempre me zoa também. E falou assim: "Ah lá ele transcendendo". Eu falei: "Cara, aconteceu um acidente na rodovia agora e eu acho que alguém morreu". Aí eles: "Sai pra lá com esse teu negócio". Aí começou essas coisas, né? É comum. Não deu 20 minutos, eu e ele começou a ouvir as ambulâncias passando, né? Aí ele ficou meio assustado e me deixou lá quieto.
Foi engraçado essa situação. Isso nunca tinha acontecido comigo, né? Já ajudei em processos de desencarne, mas quando o espírito já tinha, basicamente já estava lá do outro lado, já estava desencarnado, os mentores já tinham feito o rompimento dos cordões, desligamento, né, do campo energético dele, mas eu nunca tinha sentido a energia de alguém desencarnando, e a distância era muita, para quem acha que estava muito perto, não estava não. Tava mais ou menos, você pode pôr ali uns 30 quilômetros de distância, daí para mais, porque eles estavam na BR, aqui de Varginha, aqui, né? Eu acho que tava na 381 e eu tava aqui no polo industrial. Isso é bem longe até. E foi uma coisa esquisita e marcante. Como que isso marcou pra mim no quê? Como que a intuição, as pessoas quando falam de intuição, elas têm uma ideia de que seja algo vago e de que seja algo da sorte, né? Mas na verdade essa memória, e pode ser chamada de uma memória intuitiva, uma informação que chegou, uma coisa intuitiva para mim, eu tinha uma certeza, é como se um conhecimento tivesse sido colocado na minha cabeça. Acabou de morrer tal pessoa, uma mensagem, uma informação que eu não precisei pensar para saber. É diferente de uma mente racional, uma coisa que já instalou ali na minha consciência. E foi extremamente marcante aquilo, e aquilo ficou me encabulando por uns dias, viu? Falar pra você, até hoje eu tô com aquela sensação ainda. Mas vamos ao segundo relato. Isso é interessantíssimo que também, para quem tem muito preconceito com os umbrais, isso pode ser muito interessante. Eu antigamente, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei, já tinha minhas práticas desde criança, né? Minha questão da projeção astral e o processo mediúnico foi desenvolvendo com o tempo, porque eu estava movimentando energias, né, para poder fazer as saídas do corpo, e isso deve ter ativado de alguma forma a minha mediunidade. Ou talvez foi o processo dos mentores, isso eu não sei dizer. Mas quando eu comecei, e ali sempre lendo sobre as dimensões extrafísicas em livros ocultistas, ou ali na Bíblia, quando se fala sobre os infernos, né, o purgatório, as dimensões ali do pós-morte, todas essas informações que eu fui encontrando em casas esotéricas, em grupos ocultistas ali, igual Nova Acrópole de filosofia, mas tem um cunho ocultista ali, tem, quem não tem tá mentindo. Estudei lá. Os Rosa Cruz, onde eu já tive também contato. Então, sempre veio essa questão das dimensões astrais, as dimensões espirituais, cada nome que se dão, né, são a mesma coisa. Dimensões astrais, espirituais, etéricas. Então, quando se fala das dimensões inferiores, sempre se tem um preconceito muito grande com quais tipos de entidade habitam aquele meio. E essa experiência que eu tive ali em São João del Rei, ela abriu muito esse leque para esse tipo de coisa. De perceber que nem tudo que está ali naquele meio dos umbrais inferiores não é muito diferente de eu e você. Então vamos lá ao relato. Em São João del Rei, para quem conhece a história aqui de Minas, né? São João del Rei por si só, Tiradentes, São João del Rei, as cidades ali do lado, por si só já tem um histórico muito sangrento, né? Por causa das questões ali da Inconfidência Mineira. Quem conhece a história da Inconfidência Mineira vai saber do que eu estou falando. Tem uma tristeza muito grande com a questão de escravos, né? Então, teve muita questão de tortura naquela época. Tiradentes ali mesmo ali, coitado. Morreu coitadinho. Mas tá lá, benzão hoje, né? Essa cidade, ela tem uma energia pesada. É dela, uma energia triste, melancólica, uma coisa nostálgica de certa forma. Uma coisa mais assim, sabe? Parece que você fez alguma coisa errada e tá voltando para pedir perdão. Uma coisa, aquela cidade tem essa energia, uma coisa assim, sabe? Uma coisa pesada, densa. E bom, entrando por menores da minha família, não vou abrir muito leque também, é óbvio que tem uma energia muito pesada. Cheguei lá na casa da minha tia, tá tranco e leba. Já senti logo a energia do monte de camarada que tinha na casa. A energia da casa mudou, os assediadores todos da casa mudaram da última vez que eu estive lá. E os hábitos dos moradores dessa casa, da minha tia, também mudaram. E não foi por coincidência, e não foi culpa dos espíritos.
Porque uma das primeiras coisas que você vai ter que abrir na sua consciência é a de que o assediador é semelhante do assediado. Os dois são como uma simbiose. Os dois são parceiros nisso tudo. Porque ninguém vai te assediar se você estiver em um nível que não está nessa faixa de assédio. Se você estiver vibrando em uma questão maior, se você estiver com uma mente construtiva, com um pensamento elevado, estiver todo bonitinho, fofura, paz e luz ali, você não vai sofrer um assédio. Os espíritos vão tentar te abaixar a tua energia para poder te acessar, mas eles não conseguem te acessar. Então, se tem espíritos assediando a minha casa porque nós estamos bebendo muito na minha casa, então deve ter encostos espíritos como é ensinado aí. Por culpa deles nós estamos bebendo muito. Não, cara. Você começou a beber demais. Os espíritos viram isso. E tem um camarada aqui igual nós que bebe. Já que ele gosta de beber, a gente bebe junto. E é simples assim. Isso eu tô falando de assediadores. Assediadores costumados, aqueles caras normal que fica assediando na porta de esquina. Talvez para nós encarnados isso não seja muito claro, o quanto de interações espirituais aconteçam. Para quem está encarnado é muito vago, mas para quem tem experiências com mediunidade, para quem tem clarividência, para quem tem projeções, saídas do corpo, sabe do que eu estou falando, e isso acontece muito, muito. As interações espirituais são muito mais profundas do que você imagina. Então, sim, acontecem essas trocas de energia, pois a troca energética do plano astral é um processo da natureza. Então, os semelhantes lá, basicamente, têm um contato. Eles são mais fáceis de se encontrarem devido à sua faixa vibracional. Então, a lei de atração, a lei de magnetismo funciona muito bem lá. No físico também, né? No plano físico. Mas bem, mudaram-se os hábitos da casa, mudaram-se os assediadores, é claro. Os obsessores, eles já são diferentes. Um dia nós vamos falar nisso. Os obsessores são diferentes de assediadores, eles são muito mais profundos, muito mais dedicados, eles são muito mais inteligentes na questão de controlar a energia do plano astral para poder acessar, e eles estão aqui, há muitos e muitos anos ligados a um ser, né? A uma pessoa, no sentido de vingança, de querer realmente o mal dela profundamente. Enquanto que um assediador, ele, a maioria das vezes, ele só quer sentir os prazeres da matéria novamente, né? E bem, nessa noite de sexta para sábado que eu dormi lá, foi na primeira semana de setembro, se eu não me engano. Eu tinha feito as práticas antes de dormir, né? A cama não era minha, então eu acabei tentando fazer uma limpeza energética ali na onde pelo menos eu ia dormir, ia deitar o corpo ali. Fiz uns revezinhos, movimentei um pouco de energia e bem, catalepsia bateu. Quando eu tava em catalepsia, o meu estado alterado de consciência já começou a passar algumas algumas vozes daquele pessoal ali. E eu conseguia ouvir a conversa deles. E tinha mais ou menos, assim, uma conversa de umas 8 pessoas, 7, 8 pessoas ali conversando no quarto. E falando justamente de mim. Porque eles nunca tinham visto, talvez, ali, alguém movimentar energia ali dentro da casa e tal, aquela coisa toda. E eles nunca tinham visto, começaram a chamar os outros pra verem. Eles ficaram de olho em mim. Movimentando energia ali, em catalepsia. Aí eu comecei a desprender um pouco do corpo astral ali. Aí eu vi um deles falando, olha lá, ele tá saindo, hein? Olha lá, ele tá saindo aqui, olha só. Aí eu percebi, já vendo, já fora do corpo, me projetando, eles se escondendo. Alguns se esconderam, ficou só um ali na porta assim, meio que protegendo, parecia que era o líder deles ali, né? Que eles se organizam também. Aí eu falei pra ele, e aí, cara, como é que você tá? Aí ele começou a ver aqui pra cima. Eu falei assim, não, pô, para, eu não tô pra brigar não, cara. Ele, você vai tirar a gente daqui, rapaz, você quer estragar nosso esquema? Eu falei assim, claro que não, eu falei pra ele. Fica tranquilo, eu não quero brigar com ninguém, tô de visita, só tô de passagem. Que tal a gente fazer uma amizade aqui? Vamos conversar? Ele achou aquilo muito esquisito, o outro saiu lá falando meio que eu tava mentindo. Eu não tô brincando não, tô querendo fazer amizade, falei pra ele.
E eles começaram a se abrir, ou seja, tratei os carinhos com um pouco mais de respeito, né? Não saí de brigando, eu tava muito lúcido, não saí brigando com eles. Esses caras, eles eram gente boa, cara. Por isso que eu coloquei o nome vídeo de gente boa no Umbral, que você percebe que não é só gente boa de ser legal, não. Realmente, depois vamos entrar mais nisso. Mas eles perceberam que eu não estava querendo prejudicar ali eles. Eu falei, mano, se vocês quiserem aqui, ó, é parente meu, mas eu sei como que funciona essa coisa. Eu comecei a conversar com eles, eu sei como é que funciona. Tá aí, pode assediar, eu não tô nem aí com isso não. Isso aqui é coisa de vocês. Vamos conversar, eu quero só conhecer, eu tô de visita. Que tal você me apresentar a casa de vocês? E falei isso pra eles e ele. Aí saiu todo mundo, mano, e tinha uns 8, cara. Tinha uns 8 espíritos ali. E eles meio com medo, né? Eram assediadores, não eram um mago negro, um cara bem, vamos dizer assim, né? Bem inteligente na questão do domínio, da perversão ali. E me apresentaram a casa, cara. Eu conheci eles, fiquei um tempo ali. Me apresentaram a casa no plano astral, né? Tava na dimensão mais densa ali. A casa da minha tia na dimensão do plano astral. E um deles me falou que ele tava ali há muito mais tempo do que minhas tias tinham alugado aquela casa. Então eles já moravam ali fazia mais tempo, né? Então a casa basicamente era deles, né? Aí me apresentou a casa, ó, tal pessoa mora aqui, eu não lembro muito dos nomes dele. Ele mora aqui, eu fico aqui, olha só, aqui é legal pra caramba. Tem uns caras que vêm aqui de vez em quando, dorme aqui, fica aqui no plano astral também, reside aqui. E com o tempo eu fui conversando com eles e voltei pro corpo pra não perder a experiência. Mas eles me trataram super bem, a gente conversou de muita coisa, cara. Eles gostavam de beber, sabe? De tomar uma. Assediador de cachaça mesmo. Eles gostavam de beber uma. E tinha 2 deles ali que assediavam por causa da questão mais da raiva, né? Do estresse. Então ele pegava muito essa energia. Porque tem umas barganhas que uns caras fazem no astral. Então, eles pegam esse tipo de energia, usam como barganha essa energia, eles têm um modo deles de drenar essa energia de alguns chakras específicos, né? Eu até falei num áudio vídeo que tem aqui sobre assédios e obsessões. Daqui, tem no vídeo aí, tá pra trás aí, tá uma mocinha flutuando aí. Assédios e obsessões. Qualquer coisa eu ponho nesse card aqui, se eu lembrar esse tempo aqui. Isso me mostrou uma coisa muito interessante. Isso é muito bom que você, que está tentando estudar espiritualidade, que está tentando ter uma mente aberta, que você se abra a isso também. As pessoas do plano astral inferior, muitas das vezes elas estão ali momentaneamente por processos energéticos e conscienciais. Alguns maiores, outros menores. Aqueles espíritos que estavam ali, eles gostavam de álcool, né? Eram espíritos alcoólatras, então eles tinham essa dependência química no corpo e levaram isso para o plano astral. Aqueles outros, eles já tinham a questão da raiva ali, então possivelmente eles tinham uma vingança com outra pessoa, é mais ou menos o que eu entendi ali, e eles pegavam energia para poder barganhar com outros espíritos para poder prejudicar os outros. Mas ainda que sejam por assim, prejudicando os outros, drenando energia do álcool e tal, eles ainda eram pessoas que ainda trataram com cortesia e muito bem. Não me prejudicaram, também não prejudiquei eles. Agora eu te faço uma pergunta. É muito diferente das pessoas que estão aqui nesse mundo, das pessoas que a gente convive no nosso dia a dia? Muito diferente da gente? Que guarda rancor pra caramba, que fala mal das pessoas, que tenta prejudicar, que na primeira oportunidade de se dar bem financeiramente, passa por cima até mesmo de família, de amigos, de pessoas que são mais necessitadas, que às vezes podia estar ajudando alguém, mas para poder não gastar um pouquinho, acaba não fazendo o bem. Então você tem experiências com o mal, vamos dizer assim, né? Se é que se pode chamar isso, com o mal. Tem experiências com isso constantemente. Nós temos isso aqui no nosso mundo. Então esses camaradas ali, eles não são muito diferentes da gente. Muitas pessoas, muitos de nós, vão passar por processos assim. Porque nem todas as vezes as pessoas, quando desencarnam, por mais que elas sejam legaisinhas, né?
elas vão direto pro nosso lar, né? Ou vão lá pra. Como foi muito colocado nos filmes, né? Às vezes fica ali igual o cara do Ghost, cara. Sabe? Apegadaço na mulher, aquele cara do Ghost também, né? Assediador. Quem achou que ele era o cara fofo, que tava protegendo, o cara assediou durante um tempo. Você para pra pensar aquele filme. Até ele perceber que ele tinha que ir embora, a troca energética que deve ter acontecido com aquela mulher, mano, a questão de assédio da energia sexual dela, o cara tava com o chakra vermelhaço. Então é um filme fofinho de um assediador com uma mulher que ele gostava. E funciona daquela forma. Na cabeça dele ele não tá fazendo mal, tá? O cara do Ghost, quem viu o Ghost aí? O Ghost, como que chama? Ah, Ghost, é o filme do Ghost, lá de 1980 esse filme. Do Patrick Swayze. Filmão, bonitinho. Então as pessoas, elas têm um estereótipo muito gigantesco de que as pessoas que caem nos umbrais sejam assassinos, viciados de altíssimo nível, pessoas que eram tiranas igual nazistas e tal. Sendo que do mais, pessoas de bem, pessoas comuns como nós, caímos lá por pouca coisa. E se você analisar suas ações sem julgamento, somente analise elas, você vai perceber que existe sim um grau de maldade na gente. Existe uma sombra ainda em nossos corações, mas isso vai acostumando e você acaba achando que isso não é tão ruim. É um modo até de defesa ou um modo de autenticidade, como as pessoas falam, né? Já viu hoje no mundo como que é feio, é bonito ser feio? Tanto que é bonito ser feio hoje. Pessoa fala mal de mim, eu maltrato, eu piso, eu agrido. Se bateu, levou, não é? Não levo desaforo para casa. Passo por cima de qualquer um para alcançar meus objetivos. Sabe essas frases que você escuta? Quem aí quer ser um Thomas Shelbyzinho, né? Tá super na moda. Nossa, que legal. É legal ser igual a ele, né? Você é um cara foda. É bonito ser feio. E quando se trata de cultivar as virtudes divinas, né? Se trata de cultivar, por exemplo, o amor. Nossa, você é um idiota. Ó, o idiota sendo bonzinho. O cara trata ele mal pra caramba. Tá sendo bonzinho. O cara tá ajudando os outros ali. Duvido que esse cara vai ajudar ele quando ele precisar. Não é assim que você escuta? Quando você começa a praticar o amor. Ó, o outro tá lendo a Bíblia lá, vacilão pra caramba. Foi ruim a vida inteira, agora tá lendo a Bíblia. Quando você começa a fazer algo bom, as pessoas não são assim. Então, antes de falar mal de muito espírito que tá nos umbrais, agora eu vou dar de advogado do umbral aqui, cara. Antes de falar mal, antes de pensar que quem tá lá é ruim, saiba que nessa dimensão, nesse mundo onde habitamos, nossos graus de consciências não são muito diferentes. O que diferencia eu de você não é muita coisa. Alguma virtude você tem a mais, uma virtude eu tenho a menos. Mas somos feitos da mesma sopa, né? Como diz Sadhguru, eu achei interessante esse negócio dele. Se você pegasse os mesmos ingredientes de uma sopa e distribuíssem para todas as pessoas do mundo, aqui ó, você acha que sairia sopas iguais? A mesma sopa? Sairia diferente. Depende do método, da conduta, do preparo de cada um. Mesmo sendo os mesmos ingredientes, variedades ali ó, ilimitadas de possibilidades de sopas. Essas somos nós. Somos iguais em ingredientes, né? Mas cada um é uma sopinha diferente, cada um é uma coisa. Então não existe essa de que tal pessoa morreu, desencarnou. Eu vejo muito isso em velório, ou pessoas conversam comigo, né? Nossa, tinha uma pessoa que desencarnou por causa disso, vai passar um mal lá nos umbrais. Vai passar um tempão lá, com certeza vai ficar muitos anos lá, né?
Eu falo para vocês que não é bem assim, pois não existe um padrão. Ainda que muitas pessoas ali que sigam um dogma de uma maneira errada, como por exemplo, já vi muito dentro do espiritismo, ali dentro do kardecismo também, do espiritismo, ali do kardecismo, já vi dentro da igreja, já vi dentro de várias coisas pensando assim. Tal pessoa tenta definir um padrão. Ah, morreu de tal jeito, passa mais ou menos tantos anos nos umbrais, depois não é assim. Não existe um padrão. Vou usar um exemplo bem pessoal aqui, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele fazia uso de algumas substâncias ilícitas, se é que você me entende, né? Aquelas branquinhas, se é que você sabe. Não pode falar aqui, porque senão o YouTube tá tudo chatinho ultimamente. Cheio de coisinha, né, YouTube? Então, ele fazia uso disso. No passado, ele não teve uma índole muito agradável com muitas pessoas. Era um cara que gostava de uma ganância, de um dinheirinho, não abria mão de jeito nenhum. Eu mesmo, quando fiquei doente com pedra no rim, uma bactériazinha rara, quase morri. Ele falou pra mim que se fosse pra morrer, que ele não ia gastar mais. Isso aconteceu. Aconteceu. Então todas as pessoas achavam que, nossa, agora ele morreu, tá lascado. Vai ficar anos e anos nos umbrais, talvez 100 anos nos umbrais, né? Pessoas que morrem assim, com esse apego todo, se lascam. Acontece que sim. Mas no caso dele, por mais que ele tivesse essas condutas, ele tinha pelo menos uma consciência dele que ele buscou desenvolver, mesmo que seja em curtíssimos períodos da vida dele, de autoconhecimento e desenvolver uma certa forma de espiritualidade dele. Era a forma dele de encarar isso. Ele tinha uma fé muito boa. O que aconteceu foi que, quando ele desencarnou, sim, ele ficou um tempo lá, alguns meses nos umbrais. Não foi em dimensões muito fofinhas, não. Passou altos perrengues. E ainda ele é um espírito doente. Mas ele já foi resgatado e hoje está sob tratamento, né, nos hospitais astrafísicos lá, como se fosse uma casa de repouso, né, uma casa de repouso no plano extrafísico, aonde raramente, antigamente ele pedia para vir muito, nossa, era uma coisa, ele se desequilibrava só de ficar pensando para poder vir conversar, depois que descobriu que eu tinha mediunidade lá fora e tal. Então a Layara e os mentores lá dele, né, o mentor dele, o pessoal que cuida, que ele tem um dele também, às vezes traz ele para poder conversar comigo. E ele fica comigo aqui uns 5 minutos, no máximo. Porque para ele estar nessa dimensão, ele tem que ter essa energia patrocinada pelos mentores. E também ele não aguenta ficar muito próximo, perto da crosta terrestre, né? Perto do plano astral mais denso. E ele acaba se desequilibrando devido às emoções mais intensas, devido aos apetites da matéria, né? Muito mais intensos. Então logo logo ele tem que ser retirado daqui e levado embora. Mas ele foi resgatado. Não teve um padrão de ficar 30 anos, 40 anos nos umbrais. Então qual que é o padrão aí? Eu mesmo achei que meu pai ia ficar lascado. Eu fui um desses. E aí? Acontece que pessoa que se diz nesse mundo espiritualizada, eu sou uma pessoa espiritualizada, é um tamanho de um tremendo de um mentiroso. Porque você está se espiritualizando, está caminhando, engatinhando de moonwalk no caminho da espiritualidade, cara. Seres espiritualizados não precisam nem sequer de um corpo físico mais. Seres espiritualizados, a hora que eles quiserem, eles fazem ali uma Mahasamadhi e se manda para o Nirvana, para as dimensões superiores e é isso. Agora, a pessoa que me fala que é completamente espiritualizada, que os seres dos umbrais densos são as piores hostes de seres humanos que tem, que eu, só pelo fato de eu servir marmitex na rua, de fazer uma caridade, alguma outra coisa, eu estou livre e isento de cair em dimensões como essas? Não tá. Se tivesse, como já falei uma vez aqui, a campanha da fraternidade espiritual,
Deveria se chamar, o slogan deveria ser: espírito também é gente, e é gente como a gente. Não é pelo fato dele perder o corpo que ele se tornou uma entidade maligna que vai possuir as pessoas, que precisam de exorcismo. Muitas das vezes, quando eu sinto, olha o que acontece, você que é médium talvez sinta isso. Comigo acontece. Às vezes eu tô assim, cara, e me bate uma angústia. Me bate uma tristeza do nada, uma vontade de chorar. Aí eu fecho um pouquinho aqui e sei que algum espírito, mano, encostou na aura. Acoplou aqui, ó. E muito, aí eu fico. O primeiro pensamento que vem, se você é um médium mais ignorante, é um assediador. Chegou para me desequilibrar a minha energia. Ele quer me lascar. Eu vou fazer um EV aqui na boca dele para poder tirar ele daqui, né? Mas não. Você tem que fazer uma leitura muito nítida disso, que quando acontece isso comigo, 90% das vezes é os espíritos que estão pedindo ajuda. São seres que estão sofrendo ali nas dimensões umbralinas e por algum motivo ele percebe que você já tem essa ideia, essa capacidade de ajudar, né? Você já faz um trabalho espiritual, já tem um pezinho no amparo, vamos dizer assim, e eles encostam em mim ali e eu sinto o que eles estão sentindo. Isso faz parte da empatia. Essa capacidade energética e também da questão mediúnica minha. Então eu sinto o que ele está sentindo como se fosse meu. Só que se eu não me conhecesse, se eu não praticasse a questão do autoconhecimento das minhas energias, eu não saberia diferenciar. E é um pedido de ajuda. É um pedido de socorro. E a maioria das vezes, quando eu vou dormir naquele mesmo dia, eu encontro esse espírito lá fora e faz amparo. Acontece o amparo dele. Então tem gente que é médium e não sabe. Então tem gente que sofre de uma bipolaridade. Às vezes está tranquilo, está triste, já quer ir embora, chega num ambiente e não gosta. Aí vem uma pessoa ignorante, fanática religiosa. Não estou julgando qual seja o teu fanatismo religioso de ninguém, não. Só estou falando que tem. Tem sim, e tem muito disso. É muito triste ver isso num mundo tão informado, né? Ah, mas tá engatinhando. O mundo é muito novo e a humanidade é muito precoce, vamos dizer assim. Então estamos engatinhando aí. Você vê que esse fanatismo acaba com as oportunidades que você tem de desenvolver a sua espiritualidade. Aí quando tem um ser desse acopladinho na tua aura pedindo ajuda para você, o outro te joga uma bíblia no peito, fala para você jogar pólvora nos cantos não sei da onde da tua casa, tocar sino, bater folha, sei lá o que for, velho. Sendo que na verdade era só você escutar. E tentar sentir e entender o que ele está passando. E doar um pouco de energia, uma oração, seja lá qual for. Uma oração, enviar uma luz, né, uma energia para aquele espírito. Até se você for fazer um EV, eu já ensinei a fazer, né? Faz um EV bonitinho, com uma energia de bem, né? Já com o pensamento e o intuito que se aquela energia do EV atingir um espírito doente, ou até uma pessoa encarnada, que também não deixa de ser um espírito, né? Só está em um corpo, tiver doente, que isso possa ajudar essa pessoa. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com os espíritos quando se fala de dimensões extrafísicas, dimensões inferiores, até mesmo superiores. Nós achamos que tudo isso está isento quando se trata da gente. Então o espírito também é gente. Se você tiver suas projeções astrais ali, um conselho, trate tudo ali, velho, com muito respeito. Os espíritos que você encontrar, sendo que eles estão falando palavrão na tua orelha ou não queira brigar com eles. Fala, cara, desculpa, tô só de passagem, tô indo embora, não quero intervir. Eu, quando comecei a fazer projeção astral, eu não queria nenhum espírito aqui dentro de casa, meu filho. Nossa senhora, arranjava briga com todo mundo. Mas nada disso adianta.
E a partir do ponto de vista espiritual, já que estou falando que todos nós somos espíritos, né? E não é porque eu acredito, é porque eu sei. E isso é uma das grandes, vamos dizer assim, recompensas, dádivas de uma projeção astral consciente. E a certeza de que você é, não é a fé de ser, né? Não é fé, é certeza. Você olha para as pessoas nesse mundo com muito mais carinho. Então você olha para todas essas pessoas como se fosse um espírito e você está numa dimensão densa, elas são espíritos, você está olhando elas com amor, porque você sabe que todo mundo está no mesmo barco. E olha que dimensão densa essa que nós existimos, viu? Umbralzão, nível zero aqui, vamos dizer assim, manifestado. Isso aqui é tão denso, cara. Mas se eu te contar que isso aqui é férias, sabe? Tá reclamando que a vida tá difícil? Tá achando que aqui tá pesado? Tá achando que é difícil lidar com sentimentos? É difícil lidar com... Você tem raiva, é difícil lidar com a raiva. É difícil lidar com a vingança. Se você não tá lidando com isso aqui, cara, é bom você começar a cuidar de lidar. Porque no plano astral essas coisas são muito mais intensas. Como eu falei, o espírito ele é muita potência. O plano astral, né? Os hindus, algumas pessoas na Índia dão o nome de Kamaloka, traduzido apesar de ter plano, dimensão dos desejos, né? O plano das emoções e dos sentimentos, onde tudo isso é muito intenso, mas é muito intenso. Eu jogo numa escala de 1 para 100. Então isso aqui, ó, de desequilíbrio aqui, raiva, ódio, apego, não é? Isso aqui, ó. Lá, mano, é uma cachoeira, velho. Isso aqui é um gota d'água. Encarnação é férias. Você acha por que você nasceu? É pra você sofrer? Não, eu fui ruim na minha outra vida, me colocaram de novo pra eu sofrer. Não. É porque lá no plano astral você não conseguia lidar com a sua própria intimidade do seu ser, você não consegue lidar com os seus desequilíbrios. Então é muito forte para você estar lá no plano astral desequilibrado. Você não ia conseguir subir para as dimensões superiores. Então você fica ali na terceira dimensão, por mais que seja bonitinha, fofura, é um umbralzão também, cara. Eles te pegam você porque você não aguenta mais sentir tanto ódio no seu coraçãozinho. E pega aí uma pessoa, vamos supor, viu? Não é padrão. A pessoa que você odeia, faz você nascer primeiro, cara, porque você não estava aguentando o ódio daquela pessoa. E pega aquela pessoa que você tanto odiou e faz nascer teu filho. Que coisa fofa. Aí eu quero ver agora se odiar uma criatura daquela. Ixi, acabou de sair do seu bicho. Então a reencarnação ela é uma ferramenta muito, mas muito inteligente e necessária para você poder ter suas experiências conscientes. Então para isso faz-se completamente necessário que você não feche os olhos para os seus desequilíbrios internos e nem se julgue superior ou inferior a ninguém. Você é um ser dotado de uma palavrinha que chama-se exclusividade. Você tem seus desequilíbrios únicos e são seus. Não dá para comparar com o de ninguém, porque só você sabe como é. Você pode contar para quem for. Se você fosse um iluminado, cara, um Jesus agora, e tentar... Já viu que Jesus nunca tentou explicar a consciência dele para ninguém? Você acha que alguém ia entender? Não, minha relação com o pai é assim, é foda. Ele usava uma metáfora. Porque a gente é tão burro comparado a uma criatura daquela que ele tinha que usar a metáfora. E aí a gente não entendeu há 2022 anos. E a gente ainda não entendeu porcaria nenhuma. O máximo que a gente sabe é que a nossa vida pode ser muito,
mas muito melhor. O nosso desenvolvimento pessoal pode superar muitas nossas expectativas se você desenvolver cotidianamente muito amor, muita luz, muita paz e até mais.